Jeová fica feliz com todos os que são leais a ele, apesar dos problemas que enfrentam. Já parou para pensar por que Jeová ama tanto essas pessoas que talvez tenham uma vida tão diferente da que você tem? Pensar nisso vai ajudar você a mostrar mais amor e ajudar ainda mais as pessoas. Vamos dar atenção ao irmão William Oliphant, ajudante da comissão de ensino, que vai começar essa série com um discurso. Eles lutam pela fé e vencem. Os que têm esposa ou marido descrente. Cada orador irá anunciar o próximo. Irmão Malenfant, queremos ouvir você. Na palavra inspirada de Jeová, nós lemos algo muito importante lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11, lá diz: Porque a bondade imerecida de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoas. Sim, para todo tipo de pessoas. Isso era verdade na época dos apóstolos, e também é hoje, mais do que nunca. Nossa família na fé é formada por todo tipo de pessoas. Nós aprendemos a verdade e tomamos a decisão de servir a Jeová. Nessa série, vamos falar de 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que o marido ou a esposa não servem a Jeová. Segundo, os que são criados por apenas um pai, uma mãe ou um parente que serve a Jeová. E terceiro, os solteiros. Muitos irmãos e irmãs que também estão numa situação como essas, estão conseguindo travar uma luta árdua pela fé, como diz lá em Judas, versículo 3. E todos eles são valiosos para a congregação. Ao considerarmos cada uma dessas situações nessa série de discursos, por favor, se concentre nos que estão numa situação parecida na sua congregação e se pergunte: como eu posso mostrar que dou valor para esses irmãos e irmãs que estão nessas situações? Outra pergunta: se eu estou numa dessas situações que estamos falando, o que vai me ajudar a continuar lutando pela fé e vencer? Esse discurso vai focar em irmãos e irmãs com marido ou esposa descrente. Um exemplo bem conhecido, uma mulher que viveu na época dos apóstolos chamada Eunice. Ela era mãe de Timóteo. Em Atos 16:1 fala algo interessante. Lá diz que Timóteo era filho de uma mulher judia crente, mas de pai grego. Aqui disse que Eunice era uma mulher crente, mas aqui não diz que o pai de Timóteo era um homem crente. O ponto é, o pai de Timóteo não era cristão. Mas a mãe de Timóteo, Eunice, e a avó dele, Lloyd, ensinaram para ele os ensinos sagrados, ou seja, a verdade que está na palavra de Deus. É bom lembrar que as circunstâncias de cada marido ou esposa descrente nem sempre vão ser iguais. Alguns deles podem fazer oposição à verdade. Outros não têm interesse. Já outros não se opõem e podem até ter algum interesse e dar apoio, mas talvez não estejam progredindo para o batismo. Ainda outros podem até ser batizados, mas esfriaram espiritualmente. Talvez não assistam todas as reuniões, saiam no campo ou participem da adoração em família. E alguns, infelizmente, podem até estar desassociados, mas nós nunca desistimos de um marido ou esposa descrente e sempre esperamos que quem foi desassociado reconheça seu erro, se arrependa e volte para Jeová. Será que há alguma coisa que nós na congregação podemos fazer para mostrar que valorizamos os irmãos e as irmãs
que estão passando por uma situação assim? Sim, tem sim. E o apóstolo Paulo nos diz, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 17, que nós podemos aprender com os bons exemplos desses irmãos e irmãs. Filipenses capítulo 3, versículo 17 diz: Irmãos, tornem-se unidamente meus imitadores, e observem os que andam de um modo que está de acordo com o exemplo que nós demos a vocês. Então, Paulo falou para prestarmos atenção ao exemplo dele e também ao bom exemplo de outros na congregação. Nossos irmãos e irmãs, que o marido ou a esposa é descrente, estão entre esses bons exemplos. Eles estão se esforçando para manter uma amizade forte com Jeová. Eles se esforçam bastante para ter uma boa programação espiritual. E muitos deles ficaram profissionais em equilibrar suas obrigações na família com atividades espirituais. Não é fácil, mas eles estão conseguindo. E nós, o que devemos pensar deles e fazer por eles? Nós fazemos o que Filipenses 2,4 nos manda fazer. Nós buscamos não somente nossos próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Devemos nos preocupar com o bem-estar deles, mostrar respeito por eles e nunca ignorá-los. Nós sabemos que eles são pessoas espirituais e que podemos aprender muito deles. Não é incrível que nós somos uma só família e pertencemos uns aos outros? Nós não esquecemos os que têm marido ou esposa descrente e buscamos os interesses deles, como a Bíblia diz, porque amamos eles e vemos suas boas qualidades. Então, o que devemos fazer? Sempre que der, devemos tentar fazer algo junto com eles. E o que mais podemos fazer? Podemos mostrar interesse no marido ou esposa descrente e ajudá-los a conhecer a Jeová. Se der, convide esses irmãos e irmãs, e também seu marido ou esposa descrente, para um jantar ou algo do tipo. Mostrar que se importa e uma boa conversa pode ter um efeito poderoso no coração deles. Vamos assistir a um vídeo. E pense em como você pode mostrar que valoriza os irmãos e irmãs da sua congregação que o marido ou a esposa ainda não serve a Jeová. Meu marido era muito opositor. Teve um dia que ele apontou uma faca para o estômago dele assim, ó, e depois ele disse para mim: decida, eu ou sua religião. O meu marido não era opositor. Ele até se despedia quando íamos para as reuniões. Mas ele não tinha nenhum interesse na verdade. Eu ficava com muita inveja quando via todas aquelas famílias sentadas juntas nas assembleias. Por causa do trabalho do meu marido e porque ele tinha que cuidar da mãe dele, ele começou a perder as reuniões. Alguns irmãos ficaram preocupados e foram falar com ele sobre isso. Mas o jeito que eles falaram fez o meu marido pensar que eles não entendiam a situação e deixou ele desanimado. Aí ele parou de ler a Bíblia e as publicações. Às vezes eu também pensava em desistir da verdade. Eu fiquei muito feliz quando aprendi a verdade. Eu fiquei tão empolgada que eu falava o tempo todo sobre isso com meu marido. E ele começou a achar que eu estava virando uma fanática. Eu acho que ele estava preocupado mesmo com a família, com a gente. Ele achava que eu tinha entrado para uma religião estranha. Tinha uma família na congregação que sempre convidava a gente para comer e para sair com eles. Eu acho que o meu marido gostava desses pequenos gestos. Eu também queria mostrar que valorizava o meu marido por meio das coisas que eu dizia e fazia. Quando eu e as crianças começamos a aplicar o que aprendemos da Bíblia, eu acho que ele começou a se interessar pela verdade.
As palavras "proteja o seu coração" mexeram comigo. Eu decidi que ia me esforçar para que o amor que eu e meus filhos temos por Jeová continuasse forte. Quando eu saía no campo com meus filhos, eu ajudava eles a observar a criação de Jeová. E antes que o meu marido voltasse do trabalho, eu sempre ensinava a Bíblia para meus filhos. Eu me esforcei bastante para me imaginar no paraíso com meu marido. Isso me deixou mais determinada a nunca deixar a verdade. Antes de ir para as reuniões, eu deixava bilhetes dizendo coisas amorosas para o meu marido. Eu tinha certeza que um dia ele ia voltar para Jeová. E ele voltou. Eu nunca abandonei Jeová, por isso Jeová nunca me abandonou. Infelizmente, meu marido nunca aceitou a verdade. Mas todos os meus 5 filhos estão servindo a Jeová. E eu me sinto muito abençoada. Agora eu estou servindo a Jeová junto com meu marido. Isso me deixa muito feliz. E eu sou muito grata. O que aprendemos com o vídeo? Aprendemos que o marido ou a esposa que mostra boas qualidades cristãs pode ser uma boa influência para o marido ou a esposa que ainda não serve a Jeová. O que vai ajudar você a continuar lutando pela fé. Sabedoria e poder que só Jeová pode dar. Lembre-se, o poder dele é infinito. E Jeová fica muito feliz em ajudar os que confiam nele. E você também sabe que ele te ama e que ele escuta as orações de coração daqueles que querem agradar a ele. Essa combinação de oração, do amor de Deus e do Espírito dele podem dar a você o poder e a sabedoria que você precisa para cuidar da sua rotina espiritual, ao mesmo tempo que cuida das suas obrigações na família. No vídeo, vimos que as irmãs usaram todo o alimento espiritual que elas tinham disponível para fortalecer sua fé. E Jeová ajudou elas a desenvolver qualidades como a paciência e o tato. Você e eu sabemos que nem sempre agimos com tanto tato como deveríamos. Ter paciência e tato nem sempre é fácil, principalmente quando você está cansado ou triste com o que seu marido ou esposa disse ou fez. Mas, não importa qual seja a sua situação, Jeová pode te dar o poder para continuar dando um bom exemplo, se você continuar orando para que seu marido ou esposa aceite a verdade. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, 1 Pedro 3, 1 e 2, tem um conselho que é muito bom e muito prático. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz: Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta, junto com profundo respeito. Não é incrível? Esse conselho que Pedro deu já foi testado e funciona. Ele já ajudou muitos maridos e esposas descrentes a aceitar a verdade. E pensando bem, é incrível mesmo como respeito e uma boa conduta podem ganhar um marido ou esposa descrente sem uma palavra a ser falada. É claro, ao fazer o bem para seu marido ou esposa descrente, vão surgir oportunidades de pregar para eles e ajudar eles a aprender sobre Jeová, se as circunstâncias permitirem e se for apropriado.
Então, continue dando um bom exemplo e ore para que seu marido ou esposa aceite a verdade. Tenha fé nas palavras que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16. 1 Coríntios 7,16. E lembre-se de continuar a tratar bem o seu marido ou esposa descrente. 1 Coríntios 7,16 faz duas perguntas que nos dão esperança. 1 Coríntios 7,16 diz: Pois, esposa, como sabe se não salvará o seu marido? Ou marido, como sabe se não salvará a sua esposa? Sim, esse texto nos ensina a continuar acreditando na possibilidade deles aceitarem a verdade. E é um fato que muitos maridos ou esposas já aceitaram a verdade por observar sua esposa ou marido obedecer a Jeová. Então, continuamos desejando de coração que, com o tempo, o seu marido ou esposa descrente aceite a verdade e seja feliz servindo a Jeová. Se você aplicar o que diz na palavra de Deus, tenha certeza que com a ajuda de Jeová você vai continuar lutando pela fé e vencendo, e vai trazer glória para Jeová Deus. O irmão Seth Hyatt, ajudante da comissão de serviço, vai fazer o próximo discurso. Eles lutam pela fé e vencem. Os que são criados por uma mãe ou pai solteiro. O Salmo 68:5 chama Jeová de Pai dos órfãos. Você também é órfão? Ou será que na sua congregação tem alguém que é órfão? Ou mesmo vários órfãos? Talvez você esteja pensando, o que queremos dizer com a palavra órfão? Bom, nesse discurso, vamos falar sobre jovens que têm apenas o pai ou a mãe que servem a Jeová. Só um deles, na verdade. Nós vemos isso acontecer de várias formas. Pode ser que a mãe ou o pai seja solteiro, pode ser que um dos pais seja descrente e talvez ele até seja opositor. Outra situação pode ser quando apenas o pai ou a mãe está ativo no serviço de Jeová. Eu tinha 5 anos quando a minha mãe aprendeu a verdade na Bíblia. Por um tempo, meus pais eram de religiões diferentes. Depois, minha mãe teve que cuidar da gente sozinha. E tivemos que lidar com essa situação. Tem muitos irmãos aqui em Betel, servindo como pioneiros, missionários, viajantes, na construção, que também passaram por uma situação como essa na família. É interessante que na Bíblia, Jeová decidiu incluir o relato de vida de um jovem que cresceu num lar em que os pais tinham religiões diferentes. Timóteo. A Bíblia diz que a mãe de Timóteo era uma mulher judia e crente, mas o pai grego. Só a mãe dele servia a Jeová. Mas sabemos que a mãe dele, Eunice, e a avó dele, Lloyd, ajudaram muito ele a se tornar um cristão maduro. Mas a Bíblia também mostra que outros ajudaram Timóteo em sentido espiritual. E é aí que a gente entra nessa história. Todos nós, igual a Jeová, precisamos valorizar os que são órfãos na nossa congregação. Devemos encará-los como os Timóteos de hoje. Como fazer isso? Podemos aprender muito com o apóstolo Paulo. No final do ano 49 ou no começo do ano 50, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele visitou a cidade de Listra. E foi lá que Paulo observou Timóteo.
Ele não só viu que ele estava lá, mas ele viu as qualidades de Timóteo. Ele viu o potencial de Timóteo e tomou a iniciativa de dar treinamento para Timóteo conseguir fazer seu melhor. Esse é um belo exemplo para a gente. Nós precisamos prestar atenção e encorajar os órfãos que nós conhecemos. O apóstolo Paulo deu um ótimo exemplo numa carta que ele escreveu para Timóteo. No ano 65, Paulo era prisioneiro em Roma, sem esperanças de ser libertado. Na verdade, ele logo ia ser executado. Hora de escrever uma última carta. Para quem ele escreveu? Para Timóteo, o seu querido filho na fé. E o que foi que ele disse para Timóteo nessa última carta inspirada? Vamos ler juntos. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pois eu me recordo da sua fé sem hipocrisia. Fé que houve primeiro em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E que, estou certo, há também em você. Percebeu o que Paulo fez? Em poucas palavras, ele elogiou e mostrou que confiava em Timóteo. Mas ele também elogiou a mãe de Timóteo e a avó dele, pela fé sem hipocrisia que elas tinham. Para Eunice e Loide, servir a Jeová não era um fingimento. A fé delas era de verdade. Que bênção isso era para Timóteo. Bom, da mesma forma, nós também podemos dar elogios específicos e de coração para os que são órfãos e para a mãe ou pai deles. E elogiá-los por tudo que eles fazem. Convide eles para atividades espirituais e recreativas. Quando eu era criança, minha avó ia me buscar todo sábado de manhã para sair no serviço de campo com ela. Eu nunca tive dúvidas se ela vinha me buscar e nunca tive dúvidas de com quem eu ia trabalhar no campo. O dirigente do campo, um irmão mais velho, sempre incluía a minha avó e eu no grupo dele e da esposa. Eu gosto muito de lembrar disso. Agora preste atenção ao que alguns irmãos que foram criados por uma mãe ou pai solteiro dizem que os encorajou a lutar pela fé e vencer. Parecia um pesadelo. A nossa família era bem ativa no serviço de Jeová. Um dia a gente estava brincando e do nada nossa mãe apareceu dizendo que ia deixar Jeová e o nosso pai. Me despedir da minha mãe foi a coisa mais difícil que já fiz. Meu pai e minha mãe ficaram inativos quando eu tinha uns 4 anos. Meu pai não era nada presente. Quando minha mãe começou a estudar, meu pai proibiu ela de continuar o estudo. Quando a gente ia às reuniões, ele tirava a gente à força. Ele xingava minha mãe e batia nela. O divórcio dos meus pais foi muito difícil pra gente. Minha mãe teve que lutar muito para criar 2 meninos sozinha. Ela tinha 2 ou 3 empregos e o serviço a Jeová ficou de lado. Depois do divórcio, minha mãe ficou muito abalada. Ela fez o melhor que podia, mas Jeová não fez a mãe para também fazer o papel do pai. Eu e as minhas irmãs decidimos que não íamos cometer os mesmos erros que a nossa mãe cometeu. Só dependia da gente. Então eu dediquei minha vida a Jeová e me batizei com 15 anos. A gente progrediu muito espiritualmente sem oposição do nosso pai. A gente podia ir para o campo e para as reuniões quando quisesse e não precisava mais esconder as publicações com medo dele jogar fora. Quando eu tinha uns 15 anos, minha mãe nos levou para a reunião e ela tinha decidido que aquela seria a última reunião dela.
Nessa noite teve uma parte de necessidades locais que veio na hora certa. Jeová abriu o coração da minha mãe. Depois daquela reunião, minha mãe era outra pessoa. Eu e as minhas irmãs somos bem unidas. Éramos pioneiras juntas e fomos apoiar o território no Camboja juntas. Elas e os maridos são pioneiros especiais no Camboja e eu e meu marido estamos servindo aqui no Betel de Mianmar por mais de 11 anos. Minha mãe deixou um excelente exemplo para mim. A amizade dela com Jeová era a coisa mais importante. Foi o exemplo dela que me motivou a buscar alvos espirituais. Eu comecei de pioneiro no último ano do ensino médio. A maior parte dos meus 20 anos de tempo integral foi servindo nos betéis de Brooklyn e Warwick com a minha esposa. A minha mãe sempre me incentivou muito a buscar alvos espirituais. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de fazer a primeira escola de evangelizadores do reino. E agora servimos como viajantes. Não podemos desistir por causa dos problemas que passamos. 1 Pedro 5,10 diz que Deus completará o nosso treinamento. Pode ser difícil às vezes, mas Jeová vai nos ajudar a perseverar. Isso me lembra do que Davi disse no Salmo 27:10. Ele disse, mesmo que meu pai ou mãe me abandone, Jeová me acolherá. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Jeová não nos julga pela nossa criação ou pelo nosso passado. Ele vê nosso potencial, a escolha é nossa. Com Jeová podemos fazer qualquer coisa. Foi muito bom ouvir essas experiências. Se você também é um órfão, o que você pensa de si mesmo? Será que você vê a si mesmo como Jeová te vê? Como alguém único e cheio de potencial? Com certeza, as suas circunstâncias não tornam vocês inferiores em nada. Você se identificou com o que os irmãos falaram no vídeo? As suas circunstâncias não definem quem você é. Circunstâncias de uma situação difícil não definem quem você é. Além disso, o que vocês passaram na vida ajudam vocês a entender bem essa situação e Jeová pode até usar vocês para ajudar outros. Seja como Timóteo. Embora Timóteo ainda fosse meio jovem, ele era um homem espiritual e recebeu responsabilidades. O apóstolo Paulo disse que ninguém tinha disposição igual a dele. Timóteo se importava com os outros. Você pode fazer o mesmo. Vá em frente, seja pioneiro, seja betelita, seja um missionário, ajude nas construções, seja um viajante. Irmãos jovens, desenvolvam as qualidades para ser um servo ministerial e depois ancião. As oportunidades são muitas. Se coloque à disposição de Jeová. E continue mostrando gratidão por sua mãe ou pai leal. Eu agradeço muito o exemplo que minha mãe deixou de continuar sendo fiel, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Nós valorizamos a fé dos nossos pais que são solteiros. Bem, para concluir, nós queremos dizer o seguinte: tenha certeza que você também pode lutar pela fé e vencer, assim como Timóteo fez. Nós confiamos em você e oramos para que Jeová abençoe ricamente o seu serviço a Ele. O irmão Joe Dellinger, ajudante da comissão de serviço, vai fazer o último discurso dessa série. Eles lutam pela fé e vencem, os que são solteiros. Nessa série, nós fomos lembrados que Jeová ama e dá forças para os que são leais. E no último discurso dessa série, nós vamos nos concentrar nos irmãos e irmãs solteiros. Vamos considerar 3 pontos. Primeiro, como sabemos que tanto os casados como os solteiros têm um papel importante na congregação? Segundo, como mostramos que damos valor aos nossos irmãos e irmãs solteiros?
Terceiro, se você é solteiro, de que forma você pode lutar pela fé e vencer? Para começar, vamos relembrar um pouco como Jeová vê os casados e os solteiros. Uma coisa que amamos sobre Jeová é que ele é imparcial. Não importa o país ou a cor da pele da pessoa, qualquer pessoa que quiser pode servir a Jeová. E já que Jeová é imparcial, ele considera tanto os casados como os solteiros como importantes. Se casar ou não é uma escolha pessoal. E a Bíblia não diz em parte nenhuma que para termos valor, nós precisamos ser casados ou solteiros. Por exemplo, em Mateus 19:12, Jesus disse que alguns dos seus discípulos iriam escolher não se casar por causa do reino. E ele disse mais: dê lugar a isso aquele que pode dar lugar a isso. Pense um pouco nisso. Se um cristão, mais novo ou mais velho, decide ficar solteiro por causa do reino, Jeová e Jesus respeitam essa decisão e ficam felizes de saber que essa é a motivação da pessoa. Já outros irmãos e irmãs continuam solteiros por outros motivos. Por exemplo, alguns irmãos talvez sejam muito jovens para se casar. Alguns se divorciaram ou perderam o marido ou esposa na morte. O apóstolo Paulo pensava a mesma coisa que Jeová sobre os casados e os solteiros. Igual a Jesus, Paulo não ensinou que os cristãos deveriam se casar ou continuar solteiros. Uma sentinela de 2012 fez alguns comentários sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, ser casado ou solteiro podem ser encarados como presentes de Deus. Jeová não encara o estado de solteiro como motivo de vergonha ou pesar. Quem é solteiro pode ter algumas vantagens. Um solteiro que não está sobrecarregado com obrigações familiares talvez tenha mais tempo e energia para o serviço de Jeová do que os casados. É claro que os irmãos solteiros não acham que são melhores que os irmãos casados por causa disso. O que Jeová pensa sobre esse assunto é bem claro. Casados e solteiros, todos, têm um papel importante na congregação. Vamos para o segundo ponto. Como nós que somos casados, mostramos que damos valor aos nossos irmãos e irmãs que são solteiros. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, e veja o versículo 25. No contexto, vemos que o apóstolo Paulo está destacando que na congregação cristã nós precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros. Assim como todas as partes do corpo são importantes, como os olhos, as mãos, os pés, todos os cristãos, solteiros ou casados, são importantes. Como podemos mostrar que damos valor aos nossos irmãos e irmãs solteiros? Vamos ler o versículo 25. Para que não houvesse divisão no corpo. Agora veja. Mas para que os membros tivessem o mesmo cuidado uns com os outros. A edição de estudo da tradução do Novo Mundo em inglês diz que essa expressão, ter o mesmo cuidado uns com os outros, também pode ser traduzida como se preocupar uns com os outros. A lição é clara. Irmãos casados, nós mostramos que valorizamos os irmãos solteiros quando nos preocupamos com o bem-estar deles, seja em sentido espiritual ou físico. Não os ignoramos, não os tratamos como inferiores, nem achamos que temos pouco ou quase nada em comum com eles. E o apóstolo Paulo deixou um exemplo para nós que vale a pena imitar. Ele queria muito ver Timóteo progredir em sentido espiritual. Timóteo era solteiro, mas Paulo viu que ele tinha muito potencial e se esforçou para ajudar ele. E qual foi o resultado disso? Um jovem, solteiro e inexperiente se tornou um excelente viajante. E mesmo quando Paulo e Timóteo não estavam mais viajando juntos, Paulo continuou mostrando interesse no bem-estar de Timóteo. Sabemos disso por causa das 2 cartas de Paulo que Jeová deixou registradas na Bíblia para o nosso benefício.
Você consegue imaginar como Timóteo deve ter se sentido quando recebeu uma carta do seu querido amigo Paulo? Agora, vamos nos colocar no lugar de Timóteo enquanto lemos alguns trechos da primeira carta de Paulo. A Timóteo, filho genuíno na fé, que você tenha bondade imerecida, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja outra coisa que Timóteo lê um pouco depois. Confio a você essa instrução, Timóteo, meu filho, em harmonia com as profecias que foram feitas a respeito de você, a fim de que, em conformidade com elas, você continue travando o bom combate. E ele leu esse encorajamento. Não negligencie o dom que há em você, que lhe foi dado por meio de uma profecia, quando o corpo de anciãos lhe impôs as mãos. Você acha que essas palavras encorajaram Timóteo e o fizeram se sentir importante? Com certeza. Na mesma carta, Paulo mostrou que estava preocupado porque Timóteo adoecia frequentemente. Com certeza, a preocupação de Paulo com o bem-estar físico e espiritual de Timóteo tocou o coração de Timóteo e o motivou a progredir no serviço de Jeová. O que Paulo fez também toca o nosso coração. Podemos nos perguntar: será que posso fazer mais para ajudar os solteiros que estão se esforçando no serviço de Jeová? Será que eu tenho a ideia errada de que os solteiros são incompletos ou que são inferiores? Ou eu mostro que são importantes? O fato é que Timóteo era um excelente viajante. Paulo não o considerava inferior. Em vez disso, Paulo deu a Timóteo, um irmão solteiro, designações importantes e deu a ele o treinamento necessário para se sair bem. Com certeza, eu e você podemos pensar em muitas maneiras em que podemos mostrar que nos preocupamos com o bem-estar de nossas irmãs e irmãos solteiros. Um artigo de estudo da Sentinela de agosto de 2020 nos deu esse lembrete. Vou ler. É bom termos em mente que alguns cristãos estão solteiros porque decidiram não se casar. Outros gostariam de se casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa. E há também os que infelizmente ficaram viúvos. Será que é apropriado que os irmãos da congregação fiquem perguntando para um cristão solteiro por que ele não se casou? Ou que fiquem oferecendo ajuda para que ele encontre alguém? Quando meditamos no que Jeová pensa sobre esse assunto, descobrimos a resposta. Não precisamos perguntar para os solteiros quando eles vão se casar, nem precisamos ajudar eles a achar alguém se eles não pediram a nossa ajuda. Em vez disso, devemos pensar em formas de elogiá-los pelo bom exemplo deles e mostrar para eles que os amamos e valorizamos. No vídeo que vamos assistir, veja o que um ancião descobriu sobre os desafios que os solteiros enfrentam. Essa é a nossa última reunião. Não dá nem para acreditar. Bom, temos muitos assuntos hoje. Então vamos começar. Para começar... Essa é a nossa última semana com o viajante. Depois ele vai mudar de circuito. O Léo é um excelente viajante. Ele é maduro, experiente e paciente. Com a gente. Tom, por favor. Os irmãos e as irmãs... O Léo é solteiro. E, infelizmente, muitas vezes a gente agiu como se isso fosse algo ruim para ele. Desde a primeira visita. Oi, João. Claro, pode falar. Ah, sim. Tô lavando roupa. Minha máquina de lavar é muito barulhenta. Eu achava que um irmão solteiro tinha bastante tempo livre. Eu não fazia ideia do tanto de coisa que ele tinha para fazer. E também tinha muito mais coisa que eu não imaginava. Tchau. Ei, olha ali. Lutando pela verdade. Ali tem coisa, hein? Parece um ótimo estudo. Tô ansioso para conhecer ela. Obrigada, até mais. Até mais.
É mesmo. Eu não sei o que você está esperando. Como assim? Ah, um viajante solteiro e uma irmã pioneira. Tá, a esposa que você está procurando. Essas brincadeiras não tinha graça nenhuma. E toda visita era a mesma coisa. Também tinha aqueles que, como é que eu posso dizer, tentavam ajudar. Olha, você tem que conhecer elas. Eu até convidei elas para almoçar lá em casa esse sábado. O Léo nunca pediu esse tipo de ajuda. Isso só colocava ele e várias irmãs numa situação bem constrangedora. E ele tinha de lidar com isso toda semana. Infelizmente, às vezes a gente só via que ele era solteiro e esquecia do homem espiritual que estava dando melhor para Jeová. Vamos sentir saudades. Mas talvez não tanto quanto algumas irmãs, hein? Né? Eu não queria cometer esse erro de novo, com nenhuma irmã ou irmão solteiro. Léo. João? Muito obrigado. Eu aprendi muito com você. Que Jeová te abençoe aonde quer que você for. É verdade. Obrigado, Léo. Vamos considerar o último ponto. Se você é solteiro, você também pode lutar pela fé e vencer. Como? Uma boa forma de fortalecer a fé é por alcançar alvos espirituais. Romanos 4:20 fala o seguinte sobre Abraão: por causa da promessa de Deus, ele não vacilou com falta de fé. Igual a Abraão, nós incentivamos vocês, solteiros, a sempre meditar nas promessas de Deus. Sempre medite em como Jeová cumpriu as promessas dele lá no passado e em como ele está cumprindo hoje. Fazer isso, com certeza, vai aumentar muito a sua confiança de que ele vai cumprir todas as promessas para o futuro. Isso vai aumentar a sua fé. Seja como Jesus, como Paulo e como Timóteo. Fale das promessas de Jeová para outros, por dar o seu melhor na pregação. E, por favor, não fique afastado nem se isole dos irmãos da congregação, achando que você tem pouco para oferecer. Não. Vocês são irmãos e irmãs fiéis, que podem contribuir bastante para a congregação. Nós incentivamos vocês a passar tempo com irmãos maduros e espirituais da sua congregação, quer sejam casados, quer solteiros. Igual a Timóteo, medite nessas coisas. Concentre-se totalmente em alvos espirituais, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. Lembre-se, você é importante e amado. O que nós aprendemos nessa série de discursos tão encorajadora? Abram as suas Bíblias comigo em Hebreus capítulo 11. Começando no versículo 4, se você passar os olhos pelo capítulo, vai ver uma lista com os nomes de muitos homens e mulheres fiéis conhecidos: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Raabe, Gideão, Davi e muito mais. Cada um deles tinha circunstâncias diferentes na vida, é verdade. Mas o que eles tinham em comum? Veja em Hebreus capítulo 11, versículo 34. Na metade do versículo diz: foram feitos fortes. Sim, eles foram feitos fortes pela fé. E o mesmo está acontecendo hoje, em todas as congregações do povo de Jeová no mundo todo. Jovens, idosos, homens e mulheres, casados ou solteiros, não importa. Todos estamos nos tornando fortes pela fé. Queridos irmãos e irmãs, tenham certeza que nós amamos e valorizamos vocês. Que Jeová abençoe os seus esforços de lutar pela fé e vencer. Obrigado, irmãos, por esses excelentes discursos. Chegou a hora do discurso do batismo. Convidamos todos os candidatos ao batismo para prestar bastante atenção.
Depois do batismo, como você pode fortalecer sua fé? E por que você pode ter certeza de que Jeová vai recompensar sua fé? Ouça as respostas a essas perguntas no discurso com o tema Exerça a fé e tenha vida eterna. O orador é o irmão John Ekram, ajudante da comissão dos coordenadores. Todos nós estamos muito felizes por vocês que estão se batizando hoje. Esse é um dia muito especial. Hoje vocês vão se juntar a milhões de irmãos e irmãs que têm uma amizade muito especial com Jeová. Imaginem por um momento que vocês estão num estádio enorme e que nesse estádio tem 8,5 milhões de irmãos, todos juntos, aplaudindo e muito felizes de ver vocês mostrarem que estão do lado de Jeová. Alguns de vocês são jovens que têm pais na verdade e que ensinaram vocês desde pequenos. Outros talvez tenham conhecido a verdade anos atrás e recentemente voltaram para Jeová. Outros talvez tenham aprendido a verdade agora e, mesmo nessas circunstâncias incomuns de pandemia e reuniões por Zoom, chegaram a ponto de dedicar a vida a Jeová. Seja qual for a sua situação, estamos muito felizes por vocês terem tomado a decisão de se batizar. O tema do discurso para vocês, candidatos ao batismo, é Exerça a fé e tenha vida eterna. Tem duas palavras-chave aqui, exerça e fé. Fé é confiar em Jeová e nas promessas que ele fez. E exercer fé é viver de acordo com a vontade de Deus. Vocês mostraram fé por terem se esforçado para se qualificar para o batismo hoje. Podemos dizer que a fé é como acender uma fogueira. Para acender uma fogueira, primeiro você precisa juntar alguns gravetos. Depois disso, você também precisa colocar lenha na fogueira para manter as chamas sempre acesas. Assim também, por se batizar, você está como que acendendo a fogueira da sua fé. Mas nem sempre é fácil acender uma fogueira. A lenha pode estar molhada, o vento pode ficar apagando as chamas. Da mesma forma, talvez não tenha sido fácil acender a fogueira da sua fé. Você tirou tempo e se esforçou para acender a fogueira da sua fé. Agora, você precisa manter essa fogueira acesa. Por quê? Bom, porque a nossa fé pode ficar fraca se não nos esforçarmos para mantê-la forte. Em certa ocasião, Jesus disse a alguns de seus discípulos que eles tinham pouca fé. Vamos ver isso em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Ele lhes respondeu, por terem pouca fé, pois eu lhes digo a verdade, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Jesus estava dizendo aqui que eles precisavam fortalecer a fé. Depois que acendemos uma fogueira, as chamas costumam ficar bem altas e bem quentes. Mas se não colocarmos mais lenha na fogueira, o que acontece? Ela logo apaga e só o que sobra são cinzas. Então, se quisermos manter uma fogueira sempre acesa, temos que alimentá-la. Assim também precisamos alimentar as chamas da nossa fé para que ela continue bem forte. Vamos considerar 3 perguntas. Primeira, como você pode alimentar as chamas da sua fé? Segunda, o que significa exercer fé? E terceira, como Jeová vai recompensar sua fé? Mas antes de responder essas perguntas, vamos conversar com 2 irmãos que deram os passos necessários para fortalecer sua fé. Primeiro, o irmão Ione Palmo. O irmão Palmo e sua esposa Ellie servem no Betel da Finlândia, e ele já serve a Jeová fielmente por 60 anos. E note o que ajudou o irmão Palmo a enfrentar um teste de fé logo no começo do serviço de pioneiro. Irmão Palmo, o irmão se lembra de alguma vez que teve pouca fé? Sim, eu me lembro, sim.
quando eu tinha 17 anos, eu me mudei para servir como pioneiro auxiliar num grupo isolado que ficava longe da minha casa. Lá, eu conheci muitas pessoas religiosas que estavam convencidas de que as testemunhas de Jeová estavam erradas e que eu tinha sido enganado. Elas faziam várias perguntas sobre a Bíblia que ninguém nunca tinha feito no meu antigo território. Elas usavam argumentos muito convincentes, e isso me deixava confuso e perdido. Eu pensava, será que tem outras perguntas que eu também não sei responder? E isso fez com que eu fosse ficando cada vez mais chateado. E foi um teste para minha fé. Então você estava ali, sozinho e com todas aquelas perguntas. O que você fez para fortalecer a sua fé? Eu não tinha volumes encadernados, a Watchtower Library ou outras ferramentas como essas. Então, eu escrevi uma carta para os meus irmãos carnais, que na época estavam presos por se recusarem a prestar serviço militar. Eu sabia que eles tinham todas as nossas publicações lá e que eles estavam estudando a Bíblia bem a fundo todos os dias. Eles entenderam a minha situação e me mandaram uma carta que respondia a todas as minhas perguntas. Eu fiquei muito feliz e agradeci a Jeová. E isso fortaleceu muito a minha fé. Jeová usou seus irmãos que estavam presos para ajudá-lo. Então, quais foram os benefícios de fortalecer sua fé? Essa experiência foi decisiva, um marco na minha vida espiritual. Eu percebi que é importante ter conhecimento exato. Então eu comecei a montar a minha própria biblioteca. Eu ainda tenho a minha primeira biblioteca. E para mim, ela é muito especial. Já faz 56 anos que isso aconteceu. E desde então, eu não tive mais nenhuma dúvida. Jeová nos dá todas as respostas que nós precisamos. Além disso, mesmo que algumas perguntas ainda não tenham respostas no momento, eu tenho fé que Jeová vai responder todas elas na hora certa. Obrigado, irmão Palma. A sua experiência nos ajuda a dar valor às respostas que a Bíblia dá às perguntas mais complexas da vida. Agora o irmão Frank Brown. O irmão Brown e sua esposa Karen servem no Betel dos Estados Unidos. Por favor, preste atenção ao que ajudou o irmão Brown a tomar a decisão de dedicar a vida a Jeová. Irmão Brown, você se lembra de alguma vez em que teve pouca fé? Até os 12 anos, eu fui criado pela minha avó, que estudava com as testemunhas de Jeová. Foi assim que eu conheci a verdade. Só que eu estudava de vez em quando. Com 17 anos, assim como muitos jovens, eu tive que decidir o que eu faria depois que terminasse os estudos. Muitas pessoas achavam que eu faria faculdade e seguiriam a carreira. Mas, como eu estudava a Bíblia, eu sabia que eu tinha outra decisão: servir ou não a Jeová. Essa era uma decisão difícil. Às vezes, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Eu era inexperiente e não sabia que conselho seguir: da Bíblia ou da família e amigos bem-intencionados. Foi uma decisão bem difícil para você tomar naquela idade. O que você fez para fortalecer sua fé? Eu percebi que eu precisava conhecer melhor a Jeová e o que estava envolvido em servi-lo. Então eu voltei a estudar a Bíblia e a assistir às reuniões. Eu também comecei a fazer estudo pessoal. Eu gostei muito de estudar o Salmo 119. Esse lindo salmo me ajudou a ver Jeová como um pai amoroso que eu nunca tive. Ele também me ajudou a ver por que minha vida seria melhor se eu vivesse de acordo com a Bíblia. Por exemplo, o Salmo 119:99 diz: Tenho mais perspicácia do que todos os meus mestres, porque medito nas tuas advertências. Basicamente, o salmista estava dizendo que Jeová era o seu melhor conselheiro. Além disso, o bom exemplo dos irmãos e irmãs da minha congregação me ajudou muito. Eles já tinham tomado a decisão de servir a Jeová. E dava para ver que eles eram pessoas muito felizes e tinham um objetivo na vida. Isso me fez ver que servir a Jeová era a melhor maneira de usar a minha vida.
Eu agradeço a Jeová pelo bom exemplo deles e pelos esforços deles de me ajudar numa época em que eu precisei de mais fé. Então foi seu estudo pessoal e a ajuda dos irmãos e irmãs na congregação que ajudaram você. Quais foram os benefícios de fortalecer sua fé? Eu me batizei, saí de pioneiro e alguns anos depois fui chamado para Betel. Desde bem jovem, eu sinto que eu tenho segurança e estabilidade por causa da minha amizade com Jeová. Quando eu penso na decisão de dedicar minha vida a Jeová, com certeza essa foi a melhor decisão que eu já tomei. Seja jovem ou idoso, Jeová não vai te decepcionar quando você mais precisar dele. Obrigado, irmão Brown. Você tomou a melhor decisão. Vamos voltar àquelas 3 perguntas. A primeira que fizemos foi: como você pode alimentar as chamas da sua fé? Bom, a Bíblia é a principal fonte de combustível para alimentar nossa fé. Para conseguirmos isso, temos que fazer 2 coisas: ler a palavra de Deus e meditar no que lemos. Ler a palavra de Deus é como colocar lenha na nossa fogueira, e podemos dizer que meditar é como abanar as chamas. Vamos considerar um de cada vez. Primeiro, nós vamos ver o exemplo do salmista em Salmos 1, versículos 1 a 3. Salmos capítulo 1, versículos 1 a 3. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores. Mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Bom, nós queremos ser como esse salmista. O prazer dele está na lei de Jeová. Quando nós sentimos prazer em ler a palavra de Deus, não vemos isso como uma obrigação, mas como algo que queremos fazer. Ele lê a sua lei dia e noite. Jeová quer que a gente leia a Bíblia sempre. Quando oramos, nós falamos com Jeová. Mas quando lemos a Bíblia, é Jeová que fala com a gente. Veja que belo quadro mental Isaías usa para mostrar como Jeová fala com a gente. Está aqui em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21. E caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: este é o caminho, andem nele. Bom, por que nós ouvimos a voz de Jeová atrás de nós, e não na nossa frente? Um dos motivos é que as palavras de Jeová na Bíblia foram escritas muitos anos atrás, lá no passado, atrás de nós, por assim dizer. Mas tem outra forma de visualizar esse versículo. Imagine que você esteja num grupo com algumas crianças pequenas e vocês estão indo para algum lugar. Onde normalmente as crianças vão? Elas vão na frente, correndo, mesmo que não saibam para onde estão indo. E os pais, atrás deles, precisam fazer o quê? Bom, eles têm que ficar dizendo para eles: não, por aí não, nós vamos para a esquerda. Então as crianças voltam e vão na direção que os pais indicaram. Com certeza, nós queremos prestar atenção à voz de Jeová atrás de nós, nos ajudando a tomar as decisões certas. Tente incluir a leitura da Bíblia como parte da sua rotina diária. Como sugestão, você pode usar o programa de leitura da Bíblia que está no jw.org. Para encontrá-lo, digite Programa de Leitura da Bíblia no campo Pesquisar à direita da página. Se você ler de 3 a 5 capítulos por dia, poderá ler a Bíblia inteira em apenas um ano. Mas apenas ler a Bíblia não basta. Você precisa meditar no que você está lendo. Mas por que você precisa meditar no que lê na Bíblia? Bom, porque existe uma diferença entre saber o que é certo e fazer o que é certo.
Quando nós meditamos no que lemos, nós usamos aquilo que aprendemos para tomar boas decisões e fazer o que é certo. A Bíblia muitas vezes relaciona a meditação com o coração. Por que ela faz isso? Porque quando meditamos, as coisas que sabemos podem afetar nossos sentimentos. E esses sentimentos nos motivam a tomar boas decisões e fazer o que é certo. Imagine que a meditação seja uma ponte. Desse lado do rio, nós temos o saber qual é a coisa certa a fazer. E desse lado, nós temos o fazer. A meditação é a ponte que faz a ligação entre o saber e o fazer. E se nós sempre soubermos qual é a coisa certa a fazer, mas não fizermos, a meditação é a ponte que vai nos ajudar a ligar o saber com o fazer. Como você pode meditar na palavra de Deus? Bom, depois que você ler um trecho da Bíblia ou de alguma publicação, tire alguns momentos para meditar naquilo que você leu. Pergunte-se: o que esse relato me ensina sobre Jeová e suas qualidades? Como esse relato me achega mais a Jeová? Como posso aplicar isso na minha vida? Ou como posso usar isso para ajudar outros? Então, revisando a primeira pergunta, como você pode alimentar as chamas da sua fé? Leia e medite na palavra de Deus todos os dias. Vamos para a segunda pergunta. O que significa exercer fé? Bom, Jesus disse que não basta apenas acreditar que Deus existe. Vamos ler João 3,16, para ver por que Jesus disse que é importante exercer fé. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, o que significa exercer fé? Uma nota de estudo nesse versículo explica: exercer fé inclui a ideia de mostrar que se acredita ou que se tem forte fé no Filho, por obedecer a ele. Abraão foi um grande exemplo de alguém que mostrou fé por ter sido obediente. Vamos ver uma bela descrição da fé que Abraão tinha aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 21 a 23. Tiago 2, versículos 21 a 23. Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por obras depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar? Veja que a sua fé agiu junto com as suas obras, e que a sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz: Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Quando nós lemos e meditamos no relato sobre Abraão, podemos imaginar como ele se sentiu quando Jeová pediu que ele oferecesse seu filho Isaque, o único filho que ele e Sara tinham. O que ajudou Abraão a tomar essa decisão tão difícil? Bom, muito antes disso, Abraão tomou a decisão de servir a Jeová e de obedecê-lo em tudo. E essa decisão que Abraão tomou de obedecer a Jeová em tudo o ajudou a saber o que ele faria em outras situações no futuro. Ele não tinha que ficar se perguntando: devo fazer o que Jeová pede ou não? Por mais difícil que fosse para Abraão oferecer seu filho Isaque, Abraão não demorou e agiu imediatamente para obedecer o pedido de Jeová. E por se batizar hoje, você está dizendo a todos que dedicou a sua vida a Jeová para servir e obedecer a Ele por toda a sua vida. Agora, vamos ler 3 textos e ver como você pode mostrar fé por meio das suas ações.
vamos ver como cada texto se relaciona com a promessa que você fez quando se dedicou a Jeová e como você pode mostrar essa fé por ações. O primeiro texto é Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Ao se dedicar, você prometeu: eu vou assistir todas as reuniões, assembleias e congressos. Como você mostra sua fé por ações? Você precisa de um emprego, mas você diz não a um emprego que faria com que você perdesse as reuniões. Você não precisa decidir: eu devo ir às reuniões ou não. Você já tomou essa decisão quando dedicou a sua vida a Jeová. O segundo texto é Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, versículo 10. Porque com o coração se tem fé visando a justiça, mas com a boca se faz declaração pública visando a salvação. Ao se dedicar, você prometeu: eu quero que todos conheçam a Jeová. Sua fé por ações? Bom, dormir cedo para conseguir ir no serviço de campo no dia seguinte, ser pioneiro auxiliar quando puder, dar prioridade ao serviço de campo e deixar outras atividades para depois, ou se adaptar a outras formas de pregação, como testemunho por telefone ou por carta. O terceiro texto é Marcos 11, 24. Marcos 11, versículo 24. É por isso que lhes digo: todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé em que já as receberam e as terão. Ao se dedicar, você prometeu: eu vou sempre orar a Jeová pedindo orientação. Sua fé em ação? Ao se sentir tentado a jogar um jogo violento, você diz não a esse jogo e escolhe outro. Ao enfrentar uma doença grave, você ora pedindo calma e sabedoria para tomar uma boa decisão. Ao sentir que você está ficando irritado com alguém, você ora pedindo autodomínio. Bom, nós poderíamos usar muitos outros textos e exemplos de como você pode exercer e mostrar sua fé por ações. O ponto é: vocês, candidatos ao batismo, dedicaram a vida a Jeová para fazer a vontade dele. Essa decisão de se dedicar a Jeová e viver de acordo com os padrões dele vai influenciar todas as decisões que vocês tomarão na vida de hoje em diante. Então, revisando nossa segunda pergunta, o que significa exercer fé? Nós mostramos fé por sermos obedientes a Deus. Agora vamos à terceira pergunta. Como Jeová vai recompensar a sua fé? Jeová ama os seus servos fiéis. Ele quer o melhor para nós e que sejamos felizes. Jeová vê toda vez que você demonstra sua fé por meio de ações, por obedecer ao que ele diz. Algumas pessoas acham que Deus fica de olho para ver se elas fazem algo errado, talvez anotando, fazendo um registro de todas as coisas erradas que elas fazem. Mas Jeová não faz isso. Na verdade, ele vê o que fazemos de bom e fica feliz com isso. Para ilustrar, pense no modo como muitos de nós estamos tirando fotos hoje em dia. Todos nós temos celulares, câmeras, nós tiramos muitas fotos. E você já deve ter notado que, de vez em quando, você tira a foto de um amigo e você vê que ele sai com a cara engraçada porque ele estava comendo alguma coisa. Aí, quando você mostra essa foto para o seu amigo, o que ele diz? Eu não gostei, pode apagar? Não é essa foto que ele quer que você mostre para outras pessoas. E não é essa foto que você quer mostrar dele.
Agora imagine por um momento que Jeová tem um álbum digital com fotos suas. Que fotos você acha que ele guarda ali? As que você cometeu erros graves? As que você fez algo estúpido? Não. Por causa do seu arrependimento e do sacrifício de resgate, ele deleta essas fotos. Ele só guarda no seu álbum as fotos bonitas, os belos momentos em que ele ficou orgulhoso por você ter mostrado fé por ações. Jeová quer recompensar sua fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, podemos ver o que Jeová sente pelos seus servos, pelo que ele diz sobre recompensá-los. Hebreus 11, versículo 6. Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Então, depois de mencionar vários exemplos de fé no capítulo 11 de Hebreus, o apóstolo Paulo para por um instante e nos lembra que Jeová se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Ao tirar tempo e se esforçar para acender uma fogueira, que recompensa você recebe? Você recebe calor e luz do fogo. O calor mantém você e outros aquecidos. A luz que vem do fogo, numa noite escura, pode ser muito bem-vinda. E o barulhinho do fogo pode nos fazer sentir seguros e felizes. Como Jeová vai recompensar seus servos fiéis pela fé que eles demonstram? Bom, a principal recompensa vai ser a vida eterna. Durante o seu ministério, Jesus várias vezes prometeu aos seus seguidores fiéis que eles teriam vida eterna. Assim como recebemos recompensas por acendermos uma fogueira, Jeová também nos dá muitas recompensas quando acendemos e alimentamos as chamas da nossa fé. Veja algumas recompensas que Jeová nos dá hoje. A recompensa da sua palavra, a Bíblia, ela nos dá os melhores conselhos e ilumina o nosso caminho num mundo em escuridão espiritual. A recompensa do ministério, que é o melhor trabalho que poderíamos fazer. A recompensa do Espírito Santo, que nos ajuda muito em tempos difíceis. Lembre-se, você não está sozinho. Nós temos a recompensa de irmãos e irmãs no mundo todo que são uma fonte de amor e consolo para nós. Em conclusão, vamos rever agora as 3 perguntas. Primeira, como você pode alimentar as chamas da sua fé? Por ler e meditar na palavra de Deus todo dia. Segunda, o que significa exercer fé? Nós mostramos fé por obedecer a Deus. E terceira, como Jeová vai recompensar sua fé? Com vida eterna. Nunca se esqueça desse dia. Anote-o em algum lugar. Toda vez que você ouvir um discurso do batismo, aproveite a oportunidade para pensar no seu batismo e nas muitas bênçãos que você já recebeu por ter tomado a decisão de dedicar a sua vida a Jeová. Jeová quer que você seja feliz e aproveite a vida. Os 8,5 milhões de irmãos e irmãs que estão assistindo a esse congresso amam você de coração e querem ver você feliz. Mas tenha em mente que a felicidade não é algo que você pode comprar ou que você consegue sozinho, ou simplesmente por amar a si mesmo. Quando acendemos uma fogueira, o resultado é calor e luz. Da mesma forma, quando temos fé e quando amamos a Jeová e a outros, o resultado é felicidade. Se compararmos o amor a uma fogueira, podemos dizer que a felicidade é o calor e a luz que vem dela. O mundo diz: siga os seus sonhos, você pode ser o que quiser. Mas é muito melhor deixar Jeová guiar você.
Sua vida servindo a Jeová pode ser muito melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então, de hoje em diante, esteja decidido a continuar alimentando e exercendo a sua fé. Obrigado, irmão John. Nesse ano também, as circunstâncias de cada batismo podem ser diferentes dependendo do local. Seja qual for a situação, você pode ter certeza de que os anciãos já planejaram tudo para que os candidatos ao batismo possam se batizar no fim dessa sessão. E agora, vamos cantar juntos o cântico número 79, Ensine-os a se manter firmes. Depois, você pode fazer uma oração aí onde você estiver assistindo. Vamos cantar, cântico número 79.